Já terá acesso à informação sobre o projeto Angola Invest, que tem como uma das áreas prioritárias a agricultura. Já terá sido tentado licenciar a sua empresa no INAPEM. Como é que está este processo? A minha empresa está licenciada no INAPEM, tenho o certificado. Já pedi o financiamento junto do BCI, como também do Banco Fomento Angola, também já tenho lá. Neste momento estou a aguardar a visita prometida por parte deste banco e espero que possa acontecer a qualquer momento. Sr. Chocolate, a Câmara de Comércios tem estado a andar pelo país, esteve recentemente nas províncias de Malange, esteve recentemente na província do Kwanza Norte e na província do Bengo para visitar alguns projetos agrícolas com vista à criação de parcerias entre empresários angolanos e empresários americanos, uma vez que os americanos são interessados em investir no setor da agricultura e no setor das pescas e no setor da construção. Numa primeira fase, pelo que se sabe, em breve virá a Angola uma delegação de empresários americanos para procurar fazer parceria com empresários angolanos. No seu ponto de vista, como um empresário, o que pensa desta intenção dos americanos e que tipo de parcerias pensa que deviam ser feitas entre ambas as partes? Eu penso que a vinda deles para cá é bastante promissor para nós, porque realmente vêm para fazer a parceria conosco, porque nós precisamos, estamos muito interessados que eles venham poder nos ajudar. Nós estaremos de mãos abertas, vamos escolher a experiência de ambas partes e vamos trabalhar, porque ao fim e ao cabo o que nos interessa é que demos à população algo que deve comer, e porque também nós em Angola estamos num programa de combate à fome e à pobreza, é necessário que apareçam as parcerias para poder realmente desenvolver, porque não podemos esperar somente o governo poder ou os bancos angolanos ajudar, mas se aparecerem outros bancos e outras pessoas interessadas, eu acho que é bem-vindo para nós. Portanto, estamos ansiosos à espera destes empresários que venham a Angola e particularmente para a cabine, para realmente podermos entabular com conversações no sentido de ambas partes, né, poderem um negócio e que ambas partes venham ganhar. Né? Ouvíamos Francisco Chocolate, agricultor na província de Cabinda. São agora 10 horas e mais 39 minutos. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento do local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente. Gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC Net Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. Se só agora nos sintonizou, um bom dia para si. Vamos falar agora sobre o First Friday Club, convívio social entre executivos, organizado pela Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, depois de em janeiro ter-se abordado local content ou abastecimento de bens e serviços produzidos localmente às plataformas petrolíferas como forma de substituir as importações e promover a produção local na perspectiva da Chevron, onde o preletor foi o Sr. Sérgio Ferreira, diretor da Chevron para o conteúdo local. Nesta sexta-feira, já depois de amanhã, a USAC vai debater o novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero, numa altura em que faltam cerca de 6 meses para que os pagamentos comecem a ser feitos por via de bancos nacionais. O Banco BIC, representado pelo seu administrador Hugo Teles, será o preletor. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente. Gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado,
pagamento a fornecedores e salário via BICnet Empresas, o serviço de internet banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. Agora 10 horas e mais 42 minutos, tempo para falarmos sobre o Local Content. Depois de termos trazido o testemunho de 10 empresas que prestam serviços ao setor petrolífero sem quaisquer sobressaltos, nesta edição conheça as dificuldades da empresária Francisca de Oliveira em prestar serviços ao setor petrolífero. O ZAC Magazine. Convidado no estúdio. A nossa convidada de hoje é a senhora Francisca de Oliveira, responsável pela empresa Alex e Cris do setor de viagens, hotelaria, turismo e construção civil. Bom dia e seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Alice. Obrigada por me ter convidado. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade. Senhora Francisca, pode começar por apresentar a empresa. Já sabemos os setores, né, de atividade. Pode dizer exatamente que tipo de serviços são prestados, quando é que foi fundada a empresa e com que objetivos? A empresa foi fundada em 2005 ou 2006, não estou muito certa. Mas é uma empresa que já funciona há algum tempo no nosso mercado. Ela é constituída genuinamente por angolanos. Sou eu e os meus filhos, somos sócios, e optamos por um objeto social bastante amplo e conforme podemos vamos implementando. Neste momento estão 3 a funcionar, que é a parte hoteleira, temos uma cozinha industrial e temos a parte comercial que também está já a funcionar com uma certa satisfação. E temos a construção civil, temos a parte centro médicos e depois se calhar entrarmos na área comercial de equipamentos hospitalares e descartáveis, e tudo isso está a ser visto com muito rigor, com muito cuidado. Vamos fazendo uma coisa de cada vez para que não atropelemos então o nosso objeto, a nossa meta. E é essencialmente por aí que nós funcionamos. Com que empresas é que colabora? Quais são os vossos clientes fidedignos? Já sabemos que não colabora com nenhuma empresa do setor petrolífero, não é? Infelizmente não, porque empresas petrolíferas de facto é um calcanhar daqueles para nós os angolanos. Temos o CAI, que é uma instituição que foi instituída para que os angolanos fossem potenciados de forma a não termos as debilidades que temos para podermos então concorrer para o mercado petrolífero, mas infelizmente eu concorri para vários e oferecem-me várias propostas, mas cada uma delas mais difícil que a outra, que nós não temos condições para prestar serviços a essas empresas. Pelo contrário, nós somos muito mais focados por isso, porque sabemos que, por exemplo, para fornecer um material descartável, o caso de guardanapos, papel higiênico, louça descartável, não é preciso tanta condição assim, não é? Para fazermos manutenção às casas dos expatriados petrolíferos, que é pôr combustível, manutenção aos ares condicionados, enfim, limpeza, enfim, uma série dessas coisas, nós não conseguimos fazer, porque as exigências que surgem na proposta são tão altas que nós não conseguimos, porque de facto são investimentos muito altos. Mas eu acho que uma prestação de serviço em que a gente vai comprar o produto no armazém, por exemplo, águas e essas coisas assim, não deviam ter tanta exigência para fazer limpeza, manutenção, por exemplo, das casas, dos geradores, pôr combustível, por exemplo, exigem que ponhas um tanque de não sei quantos milhares de litros e tens que ter uma oficina com todos os subsalentes dos equipamentos que vais fazer assistência, o que eu acho que é um bocado de aberração. Para além desta exigência, quais são os outros critérios exigidos para se prestar serviços a empresas do setor petrolífero? Os critérios são aqueles que o CAI, portanto, temos que ter uma formação específica, temos que ter a documentação toda legal,
temos que ter, por exemplo, os nossos impostos junto do Estado todos pagos, portanto, dão-nos seminários e aquelas aulas de curta duração sobre como se gera os negócios, como devemos abrir uma empresa para participar nos petróleos, como é que devemos estar, como é que devemos ser. Então, são uma série de itens e infimos, às vezes, até como se deve arquivar documentos, por exemplo. Eu já passei por um curso desses, como se deve estar e ser a nível de documentação exigida pelas empresas petrolíferas, dão-nos luzes de como devemos prepará-los, eles mesmos também às vezes ajudam, têm consultores, só que de facto isso não passa de teoria, é tudo uma teoria muito grande, muitas vezes até cansativa, e depois quando se chega ao ponto de se concorrer para alguma coisa, a gente nunca consegue. Creio que alguns dos angolanos que estão a prestar serviços para o petróleo são raríssimos, são muito poucos. E se nós formos ver bem, de quem são essas empresas? Não são nossas, são de outras pessoas. E por isso é que o expatriado, quer dizer, a exigência do estrangeiro reina, porque não há uma fiscalização, não há, portanto, o CAI eu sei que está com a Sonangol, os instrutivos foram criados, as leis foram criadas pelo Ministério dos Petróleos, e esta experiência se foi buscar em Azerbaijão, que é na União Soviética, que de facto lá, e em todos os países que têm petróleo como nós temos, eles têm essas empresas que obrigam que as empresas nacionais possam participar para que haja mais emprego, para que haja mais desenvolvimento, para que a indústria cresça mais depressa. Então isso tudo tem que ter um braço do próprio executivo. O executivo criou as leis e estão muito bem criadas até, por sinal, só que na prática não funciona. Por que não funciona? Efetivamente porque aquilo que está escrito não é cumprido. E ninguém faz cumprir. Quer dizer, já passaram várias direções pelo CAI. Eu estou com o CAI há muitos anos. Estrangeiros que pensamos que viessem ensinar alguma coisa e deixar algum legado, mas não. Quando há uma proposta dessas, nós somos entregues ao CAI, porque também não é tido nem é achado. Então, eu acho que é apenas uma instituição criada para se ter mais emprego, mas que na prática não tem qualquer funcionalidade. Na sua visão, o que é que tem que ser feito para ultrapassar esta situação real? Eu acho que ela tem que funcionar conforme foi criada. Tem que se cumprir com os instrutivos que foram feitos para que ela funcionasse. Ela não funciona ad hoc, ela funciona com documentos, com leis, não é? Que foram instituídas pelo Ministério dos Petróleos. Então, isto é que tem que ser posto na prática, mas com certo rigor, com um acompanhamento permanente, com uma fiscalização permanente, ver se de facto as empresas angolanas estão ou não a prestar serviços, o que é que elas fazem, o que é que falta para elas fazerem. Eu acho que isto é muito importante porque é uma área que tem um desenvolvimento muito grande, então e nós os angolanos não estamos tidos nem achados, quer dizer, todas essas áreas que prestam serviço para os petróleos estão entregues nas mãos dos expatriados, está a ver? E aquilo foi criado com 3 objetivos. O angolano associar-se aos expatriados, se forem, por exemplo, casos já de produção petrolífera, isso já são coisas muito técnicas, mas para prestação de serviço simples, por exemplo, como catering, como prestação de serviços para manutenção, para limpeza, para essas coisas, podem ser angolanos sozinhos com as suas empresas pequenas e tal, e fazer o trabalho. Se ela não estiver em condições, então formem-nos para isso, para que nós possamos participar. Então, é tudo o que eu peço, quer dizer, pôr os instrutivos que existem em prática. E essa prática tem que ser muito objetiva. O que é que nós queremos? É formar o angolano para pertencer a esta classe de profissionais. Então vamos formá-los. Vamos buscar aqueles que têm apetências para algumas coisas, não é? Vamos instrumentalizá-los e vamos pôr a funcionar. E vem uma empresa estrangeira que tem muito dinheiro, consegue instalar tudo o que eles exigem, logicamente que essa empresa ganha o concurso. E não há nenhum controle. Como é que a empresa vem para aqui, não está aliada a um nacional, mas também são 3 itens. Um é o angolano sozinho, outro é o angolano, portanto, com um estrangeiro, não é? E a outra é o estrangeiro
estrangeiro também que pode fazer sozinho, mas isso já quando são aqueles casos mais complexos, ligados mesmo à produção petrolífera, aquelas áreas mais complicadas. Mas aquilo que é o mais simples, que pode ser entregue ao angolano, pura e simplesmente está muito difícil. Apesar de toda esta situação, podemos considerar a Alexi Cris uma empresa integrada no fornecimento de local content. Quais são as vantagens e desvantagens para estas prestações de serviço? Eu acho que as vantagens são sempre muito boas, porque quanto mais nós alargarmos o nosso leque de trabalho para várias empresas nacionais, eu acho que nós nos sentimos, porque neste momento, se nós virmos bem, ainda não podemos contar com outras coisas. O nosso mercado, digamos que o nosso fundo que gera o país é exatamente proveniente dos petróleos. E há uma amplitude muito grande a nível dos petróleos para que nós possamos ser inseridos no sentido de prestarmos esses serviços. Mas se isto não acontece, nós vamos ficar sempre ofuscados. Então, ainda agora o Presidente, numa alocução que fez numa reunião do Comitê Central, ele frisou e muito bem que é preciso começar, portanto, a potenciar os angolanos, prestar mais atenção aos recursos humanos. O Presidente não é a primeira vez que diz isso. Eu já disse várias vezes, mas os recursos humanos ainda não estão potenciados, os recursos humanos ainda estão esquecidos. Então, precisamos das pessoas que estão nomeadas para esses cargos para pegarem nas palavras do Presidente e materializarem apenas, mais nada. É o que nos falta. E acho que o país, o Executivo, tem ditado regras excelentes para os angolanos. Mas a verdade é que as coisas na prática não funcionam. Então, por que é que não se cumpre aquilo que o Executivo dita? Por quê? Por que é que há tanta burocracia para se fazer alguma coisa? Um exemplo agora do Angola Invest. Entrega-se os projetos, entrega-se uma série de documentos que são exigíveis, a gente faz de tripas coração e até gasta-se muito dinheiro para que se faça tudo isso que eles exigem, entrega-se os documentos e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vamos a 6 ou 7 meses, não é? Em que se começa a falar do Angola Invest e até hoje não temos qualquer resposta. Eu acho que o país precisa de funcionar. O país, se não funcionar, se não houver incentivos do Executivo, de forma que o empresário angolano possa ter, digamos, capacidade suficiente, porque o investimento próprio nunca é igual quando tem uma mais-valia, por exemplo, da banca financeira, quando tem juros bonificados, não é? É completamente diferenciado. Nós trabalhamos com o nosso próprio dinheiro, então não conseguimos fazer muitas coisas. E acho que esta é a parte que falta, porque nós temos muito boa coisa criada para o angolano, mas na prática ela não funciona.